Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe você, sua casa e toda a sua família. A palavra de hoje tem a seguinte temática: o que Deus pede de você. Queridos, eu quero que você medite comigo nesta palavra aqui em Miqueias capítulo 6 e o versículo de número 8. Mas antes disto, deixa eu lhe fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, então curta, comente, assista os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. Nós precisamos alcançar uma meta e você pode nos ajudar. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus e alcançar os nossos objetivos, que é o crescimento, o avanço do reino de Deus nesta terra. Pois bem, a palavra de hoje é Miqueias capítulo 6, versículo de número 8. Leia comigo o que diz o texto. Veja bem, diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que é que o Senhor pede de você? Primeiro, pratique a justiça. Segundo, ame a misericórdia. Terceiro, ande humildemente com seu Deus. Queridos, a palavra que Miqueias fala a nós é uma palavra mas bem atuante, bem atual, bem moderna, que nós podemos utilizar. Na época do profeta Miqueias, a nação de Israel estava vivendo debaixo de pecados, na prática de erros, em frieza espiritual, em desprezo da palavra. Era uma nação que não procurava praticar aquilo que era justiça. Era uma nação maldosa. Era uma nação que não andava humildemente, tinha muita arrogância. E Deus então, mediante ao profeta, vai dizendo: Deus já te mostrou o caminho. Deus já te mostrou o que é bom. Deus já te mostrou como você deve ser, como você deve fazer, como você deve viver. Queridos, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vamos perceber nitidamente, claramente, que Deus nos orienta, que Deus nos mostra o caminho, que Deus nos diz o que devemos ser e o que devemos fazer. A palavra de Deus nos diz como devemos viver. Se você erra, se você vive na prática do erro, é exatamente por uma questão de querer, de vontade própria. Não é porque Deus não te orientou. A Bíblia vai nos revelando que Deus nos mostra o caminho, que Deus nos mostra como devemos criar nossos filhos, que Deus nos mostra para quem é solteiro como deve se escolher a esposa e o esposo, as características, o perfil, as qualidades. Deus vai mostrando para nós como devemos ser como esposo, a mulher como deve ser como esposa, aos pais como devemos ser como pai, mãe. A palavra mostra como você deve ser como mãe, filhos, filhas. A palavra nos mostra como nós devemos ser e o que devemos fazer. Então, diante disso aí, o Miqueias vai dizendo: Deus tem mostrado a vocês o que é bom. Deus tem mostrado a vocês o que devem fazer. Deus tem mostrado a vocês como se deve viver. E aí, a outra coisa, ele vai dizendo assim: o que é que ele pede de você? Ele vai mostrando para nós o que Deus quer, qual que é a vontade de Deus, qual que é o propósito de Deus, qual que é o plano de Deus, qual que é o desejo de Deus, quais são os sonhos de Deus para nós. E a primeira coisa que ele diz que Deus pede de nós, veja bem, é o versículo de número 8. Primeira coisa que ele pede: que nós venhamos a praticar a justiça. Não só falar de justiça, não só falar daquilo que é justo, mas que nós venhamos a praticar no relacionamento, na parte de negócios, na parte de lidar um com o outro, que nós venhamos a ser justos. Querido, nós servimos a um Deus que é justo. Nós servimos a um Deus que a justiça faz parte dele. E que nós também venhamos a praticar. Muitas das vezes, as pessoas são injustas nas suas análises, são injustas naquilo que diz respeito ao direito ou aos direitos, são injustas nos relacionamentos, são injustas na área da recompensa, do reconhecimento, mas que nós venhamos a praticar a justiça. A segunda coisa muito importante que ele diz aí, que Deus pede de nós, é que nós venhamos amar a misericórdia.
queridos, veja bem, na primeira parte é a prática no relacionamento, é a prática no cotidiano, é a prática no sentido social, com a justiça, praticar a justiça, atitudes, ações. A segunda parte, que ame, é o verbo amar, que nós venhamos a amar a misericórdia. Antes de você olhar para a vida do outro, que tal olhar para a sua? Antes de você agir para com o outro, que tal você olhar assim? Você faria a mesma coisa se fosse com o seu filho? Você teria a mesma atitude, o mesmo comportamento se fosse alguém da sua família? Alguém próximo de você? Ame a misericórdia, querido. Que nós venhamos a amar a misericórdia. A palavra de Deus diz que com a medida que nós medimos o outro, nós seremos medidos. A palavra de Deus também diz que quem não usa de misericórdia não terá ou não desfrutará da misericórdia. E por último, ele diz que nós venhamos a andar humildemente com o nosso Deus. Querido, a humildade é muito importante. Que você seja humilde. Deixe de ser arrogante. Deixe de ser altivo. Deixe de ser prepotente. Aprenda a ser humilde. Humilde, ou a humildade, é a essência daquilo que nós devemos ter diante de Deus e diante do outro no campo das tratativas. Querido, que você possa praticar a justiça, que você possa amar a misericórdia e que você possa andar humildemente. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Posso orar por você? Pai, que este homem, que esta mulher, esta pessoa que está ouvindo esta palavra, que ele ou ela possa entender que o Senhor quer que nós venhamos a praticar a justiça, que nós venhamos a amar a misericórdia e que nós venhamos a andar humildemente. Que assim, ó Deus, a tua bênção venha sobre ele. Querido, que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal e comente. Deus abençoe.